A paz de Cristo, irmãos. Vamos glorificar a Deus meditando na sua palavra. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu lar. E seja bem-vindo aqui ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós vamos, uma vez mais, meditar na palavra de Deus sobre os assuntos importantíssimos que ela nos aborda, que ela nos adverte e chama a nossa atenção para ensinar, para ouvir, para servir, para obedecer e praticar. Foi para isso que Cristo veio a esse mundo, para nos disciplinar dessa forma, para que sejamos dele e ele nós. Antes de começar a meditar na palavra, eu peço a você que, por favor, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário aí, nos ajuda, nos auxilia. Nós precisamos da tua ajuda, viu? É melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Ninguém pode fazer nada desse tipo sozinho. É preciso que haja um auxílio, é preciso que haja uma ajuda. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus e vamos começar no Evangelho de São Lucas. Estamos esclarecendo aqueles 3 assuntos. Trata-se da sepultura, do inferno, que é símbolo da própria sepultura, e desse inferno que Jesus fala em Marcos 9, que é sofrimento, fogo, dores e aflições. Entre isto, tem não escandalizeis os pequeninos, todos aqueles assuntos ali abordados por Jesus Cristo, para que sejamos um povo sóbrio, um povo vigilante, um povo resgatado pelas mãos do Senhor e comprado pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário. A parábola, o rico e Lázaro. Quem são essas 2 pessoas? Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplêndido. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do seu senhor, ou da mesa do rico. Os próprios cães vinham, lambiam-lhes as chagas. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento.
Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acrediteis ainda que alguns dos mortos volte à vida. Muito bem, queridos. A parábola aqui que nós estamos acompanhando, ela trata de duas pessoas. Ela fala de duas pessoas. A parábola fala de duas pessoas. Mas o que significa essas duas pessoas? Quando você examina a palavra de Deus, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele fala examinar as Escrituras, você precisa entender os dois sentidos. Escrituras, que são dois tempos, duas alianças, Velho e Novo Testamento. A palavra de Deus no Velho Testamento e a palavra de Deus no Novo Testamento. O que ocorre é que as pessoas anulou o Velho Testamento para ensinar só o Novo Testamento. Só que o Velho Testamento está anulado por eles por parte, porque aquilo que agrada a eles, como por exemplo oferta, dízimo e riquezas, essas coisas, para ele o Velho Testamento é válido até hoje. Mas quando se trata de disciplina para uma vida espiritual, o Velho Testamento para ele já acabaram. Mas Jesus agora do assunto dizendo: examina as Escrituras, são os dois textos, ou as duas alianças, ou a Bíblia no Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia 66 livros, que vai de Gênesis a Apocalipse, e demais Bíblias também, né? Eu tenho muitas Bíblias, cada uma na linguagem de uma igreja, de uma denominação, de uma religião, que cada um tem o que cada um escreveu, o seu pensamento, cada uma língua. Então ali essas escrituras nos auxiliam, nos ajudam a tirar certas questões, e essa aqui é uma das questões que cada um, que examinando todas as Bíblias, nós chegamos à conclusão. Por isso nós ensinamos, e estou ensinando, que essas duas pessoas aqui não é dois homens em si, é uma parábola falando de duas alianças. A aliança de Abraão, de Deus com Abraão, com Isaac e Sara, os herdeiros da promessa, e Agar com Ismael, os escravos, despojados, expulsos. Foi assim que Agar foi expulso da casa de Sara com o consentimento de Deus. E por quê? Porque Agar e Ismael usou de soberba, de orgulho, contra a sua senhora, que era Sara. Ali Deus cria duas alianças. Ao ver Agar chorando e humilhada e envergonhada, faltando para ela abrigo, faltando para ela pão, faltando para ela água para o seu filho, então Deus ali faz uma aliança com Agar, em cima da fé de Abraão. Abraão, pela fé, gerou Isaac, e pela fé também gerou a Ismael. Ismael na desobediência de Sara, Isaac na obediência de Abraão para a salvação de toda a humanidade. Cristo fez isso. Então, quando Cristo veio a esse mundo, ele vem para salvar toda a humanidade.
em primeiro lugar, vem para salvar os judeus, porque era a promessa. Eram os judeus que tinham a primazia. Eram os judeus que estavam dentro do propósito da aliança para receber o Messias, que o Messias nascia deles. Nascia deles por causa da fé de Abraão. Mas o que aconteceu é que desde o princípio, em que Deus tira Israel da terra do Egito, Israel cai nas suas contradições. Israel cai na idolatria. Israel desobedece os mandamentos, quebra as leis do Senhor e fica o tempo todo nessa caminhada, desobedecendo a Deus. Israel começou a se ensoberbecer e se ensoberbeceu contra as demais nações. Naquela época, para que uma pessoa se achegasse a Israel, tinha que ser comprado por dinheiro, entrava como escravo e tinha que ser todo circuncidado. Então, quando o Cristo vem para salvar a humanidade, o povo de Israel fizeram a mesma coisa que fizeram quando era para entrar na terra do Egito. Não aceitou o Messias como seu Salvador, porque o Messias que eles esperavam era um e o Messias que veio foi outro. O Messias que veio foi aplicando a justiça. O Messias que veio foi mostrando amor. O Messias que veio foi quebrando todos os paradigmas. O Messias que veio foi quebrando todos os preconceitos de todas as ordens, racial, cor, pele, em todos os sentidos, todos os preconceitos que você possa imaginar. Cristo veio quebrando tudo isso e quebrou tudo isso. Israel não aceitou isso. Por isso Israel, que queria ser eles e só eles, como eles eram, como a menina dos olhos de Deus, não aceitou o Messias. Eles não esperavam o Messias assim. Então Cristo vem. E quando se declara que a parábola desse rico e desse Lázaro, desse suposto rico e desse suposto mendigo que é Lázaro, nós vemos que a parábola está falando de um tempo passado. Por quê? Porque quando se tratava de socorrer os necessitados, o necessitado que seria o rico que estava em chama, dizendo a parábola aí, que ele estava em chama lá embaixo e olhando para o céu, ele via Abraão e via Lázaro no seu seio. Então, esta comparação, esta parábola está falando que Israel menosprezou a graça e a misericórdia de Deus, separando ou lançando de lado o amor de Cristo e escolhendo para si o que eles quisessem. Desprezou a misericórdia de Deus, desprezou o amor de Cristo por todos os homens, por todas as raças, tribos e línguas, e se encheu do preconceito, se encheu das suas próprias vontades e das suas rejeições contra a misericórdia e o amor de Cristo. Por isso, ele dizia, pai Abraão. O Abraão diz para ele, tem Moisés e o profeta. Observe aqui o que Abraão, que a parábola está declarando aqui. Um Israel que desde o princípio não concordava e não concordou com a vinda de Cristo. A maioria deles não aceitou. E até hoje faz-se rejeição ao Filho de Deus. Mas Jesus veio e, vindo ele a esse mundo, ele evangelizou a todos os povos. Ele evangelizou a todos a humanidade. Para quê? Para que as pessoas pudessem ver que em Cristo Jesus está a salvação para todos. Eu vou ler mais um texto da palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Mateus, desculpe-me. Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15. Dá uma olhada comigo aqui, para nós
nos aprofundar mais no assunto e nesse entendimento. Mateus 15, dos versos 21. 15 e 21. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de minha filha. Está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhes respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher lhe chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor. Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, aquela mulher, ou melhor, a sua filha, ficou sã. Então observa aqui, queridos. Quando essa mulher cananeia se aproxima de Jesus, os discípulos estavam com ele, a multidão cercava, e Jesus provou o coração daquela mulher. E vê também o coração dos judeus, o coração dos seus apóstolos, que era seu seguidor, futuro tornou-se apóstolo. Então ele diz assim: eu não vou pegar pão dos filhos. Eu vim para Israel. Filhos vai ser Israel. Eu não vim para outras pessoas, eu vim para eles. A promessa está com eles. E os discípulos, naquele momento, diz para Jesus: despede-o. Vem correndo atrás de nós, atrás de ti, não é do nosso grupo, manda ela embora. E Jesus naquela hora prova a mulher, e testa a fé da mulher, e prova a rejeição dos apóstolos. Ele fala para a mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Chama ao mesmo tempo a mulher de um cachorrinho, a filha da mulher, a mulher em si, porque era assim que os judeus, que os apóstolos tratavam as demais nações. Era assim que eles tinham as demais nações. Era assim que eles tratavam aqueles que ele talvez nem soubesse que eram os da aliança com H, da rejeitada. Então, Cristo olha para aquela mulher. Eu disse: ô mulher, mas que fé grande a tua fé, hein, mulher? Vai, tua filha está livre. Quando os discípulos veem aquilo, eles não ficam satisfeitos. E Jesus ensina para eles que se ele veio para salvar, e o povo que não pertencia à linhagem de Israel ouvia a palavra dele e aceitava dos apóstolos e de todos aqueles que pregam o evangelho. Por isso, igreja, você foi chamada para pregar o evangelho. Você foi chamado para ensinar, pastor. Você foi chamado para levar o evangelho, apóstolo. Se é que você é mesmo apóstolo, se é que você é mesmo pastor, né? Me perdoe, mas as suas atitudes e o seu testemunho nos contesta. Então, a Bíblia diz que aquele que o ama deve andar como ele andou. Então vejam, esse preconceito na gente, esse preconceito de raças, esse preconceito de gênero,
em todos os sentidos. Preconceito sexual, preconceito de raça, preconceito de pobreza, de idade, cor da pele, tudo isso Cristo abominou, Cristo tirou, Cristo aboliu, Cristo destruiu. Ensinou os seus apóstolos que não existe com Ele, na salvação e na sua igreja, essas coisas. Nós vamos ver também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Abram comigo, por favor, Atos 10. Aqui você vê o preconceito. A visão que Pedro teve está no capítulo 10 e no versículo de número 9. Nos diz aqui a Bíblia Sagrada, Atos 10, 9. Acompanhe. Desculpe-me. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Passou quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer e, enquanto preparava a comida, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentido. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhes dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma como um imundo. Segunda vez lhes disse a voz: não faça tu como ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, na porta da casa de Simão, perguntaram-se. Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa por que estais aqui? Eles responderam: Cornélio centurião, homem justo e íntegro, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Vejam aqui que aparecia ali um lençol. E nesse lençol tinha animais de todos os tipos: quadrúpedes, répteis, aves dos céus, e todos eles abominável no que diz respeito consumo do homem. Os discípulos não comiam isso. Os discípulos não comiam a carne do porco. E hoje nós temos igreja aí que ensina que não é para comer o porco e não coma carne de porco. E as demais igrejas fazem guerra contra isso e firmem eles em guerra por causa disso. Então, estava igual os judeus aqui, Estava igual aos judeus. Um combatendo contra o outro, um debatendo contra o outro, um como, outro como, eu como, outro como. A Bíblia é clara em explicar, e o que a Bíblia manda fazer é para fazer.
Se não fizer, consequências está pela frente para todos. Mas o que nos mostra aqui a Bíblia não é um porco, porque aqui não fala de um porco, aqui fala de animais quadrúpedes. Animais quadrúpedes pode ser um cão, pode ser uma cabra. A diferença está lá nas listas dadas por Deus a Moisés, Números, Levíticos, quadrúpedes que remoem, as unhas fendidas, tudo isso está lá para a gente discernir. Aqui não tem nada a ver com o porco, não, tem a ver com todos os animais. O porco entra, mas não está falando dele aqui. Não está falando aqui do abutre, do cão, não está falando aqui da cobra, do rato. Não está falando desses animais aqui, não. Está falando de todos os que são abomináveis. O rato entra, faz parte. O abutre entra, faz parte. O cão entra, o porco entra, faz parte. Mas não tem um animal específico aqui. Não tem. Tem todos os animais. Ou seja, aqui tem nesse lençol todas as nações da terra que não pertenciam à linhagem de Israel, que Pedro e as demais nações combatiam, que Pedro e os demais judeus não aceitavam como sendo eles a promessa, como eles faziam parte do reino, como eles ficassem no reino, como se Cristo tivesse vindo também para eles. O preconceito era o que prevalecia no meio deles. E Pedro ainda tinha esse preconceito. Por isso é que Cristo manda aquele lençol. O lençol amarrado às 4 pontas, atado pelas 4 pontas, símbolo do véu do tempo que foi rasgado de alto a baixo para toda a humanidade ter acesso ao reino de Deus, e era isso que simbolizava aquele lençol amarrado. Olha, Pedro, eles estão presos aqui nesse lençol. Quem? Os italianos, os europeus, os asiáticos, os América, todos aqueles que vocês rejeitam e que vocês as têm como animais imundos, eu morri por eles. Então Pedro não entendia, mas ele ficou meditando para saber o que era aquilo. E quando o Espírito fala com ele, porque ele tinha comunhão com o Espírito, já tinha recebido o Pentecoste, ele então entende a voz do Espírito. E no capítulo e no versículo de número 24 ele vai dar a solução. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando. Tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Olha aqui a mudança do apóstolo, não aceitando ser bajulado, não aceitando ser venerado, não aceitando ser adorado. E você, pastor? Hein, paizão? Do que você gosta? E você que ama o seu político, o seu partido político? E você que tem o seu líder político como um mito? Olha para isso aqui, igreja. Você está nesse caminho? Se cuida. Se cuida. Adore a Deus e a mais ninguém. Está brincando de igreja de Cristo? Está perdendo a noção do perigo? Tá. Versículo 27. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito. Olha o que Pedro vai dizer. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Percebe, querido? O lençol e a parábola de Lázaro, do rico e do Lázaro,
não fala de duas pessoas, fala de duas nações. Uma nação que precisa se corrigir, uma nação que precisa se abater, se humilhar, que era a nação de Israel, e uma nação que precisava de socorro imediato, que eram as demais nações que não tinham promessa de Deus. E aqui Pedro entende, diz: Deus estava me mostrando, Deus estava falando para mim que os animais ali representam você, Cornélio, que é italiano. Representa você que é lá dos confins da terra. Representa você que nem é povo. Representa você que é o mais desprezível e que é mais desprezado entre as nações. Deus estava me mostrando que é para você que Ele veio para todos nós. E quem é você, igreja? Para fazer acepção de pessoas. Quem é você que julga dentro da própria igreja? Quem é você que é capaz de dizer: se não votar nesse aqui, não pode comer a ceia? Você, pastor que diz isso, precisa primeiro fazer uma análise da sua própria vida espiritual. Estou falando para você, pastor, e para você que diz Igreja de Deus, eu não estou preocupado com a política. Com a política eu quero cumprir a minha obrigação e orar pelos políticos, para que Deus possa salvar. Agora, você que se diz ser apóstolo, que se diz ser pastor, que se diz ser irmão, que se diz ser bispo, missionário e reverendo, que diz que Deus usa vocês com milagres, entra por um caminho desse. Você julga e você analisa segundo a sua própria visão. Israel julgava pela carne, Israel julgava pela aparência humana, Israel julgava pela raça, Israel julgava pelo corpo físico, Israel julgava pela figura de linguagem, mas Israel não julgava segundo a riqueza deles mesmos, não julgava os ricos, não julgava os poderosos que havia entre eles. Assim são vocês. Vocês julgam segundo a justiça de vocês mesmos, mas não julgam segundo a reta justiça. O preconceito está por toda parte, essa praga nojenta. E nós vemos isso em todo lugar. As doenças, hoje, nós podemos ver nas periferias, nos menos favorecidos. Nos pretos, a febre, a disenteria, mata 50% a mais do que nos brancos. E nos índios deve matar mais de 70% acima dos brancos. Isso é o quê? Isso é preconceito racial. Isso é preconceito de posição social em riquezas. Isso é preconceito do rico para com o pobre. E isso dentro da política, dentro da igreja. Você não julga pela reta justiça, você julga segundo o pensamento do teu coração. O preconceito racial, o preconceito sexual, que nós vemos aí dentro da própria igreja. Vou votar nesse candidato porque ele não aceita esse tipo de pessoas sexuais, de homossexuais. Isso é ridículo para a vida com Deus. Isso é vergonhoso, igreja. Isso é vergonhoso, igreja. Você ama o que você vê perante os seus olhos. Você não ama o que você vê na cruz, que derramou o seu sangue e que quando estava sendo apedrejado e quando estava sendo perfurado na cruz e cravado, diz: perdoa, Pai, não sabem o que faz. Para salvar a todos. Eu vou te mostrar que Deus abomina, que Jesus abomina esses preconceitos, uma vez mais aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Abram comigo, e do verso de número 26 para frente. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho de
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho, viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lê? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhes justiça. Quem contará a sua rejeição? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe, diz: rogo-te, de quem diz isso? O profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando esta escritura, anunciou-lhes a Jesus. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro e, descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, mas, jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azote, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Essa é a tua função, pastor. Percebe você que diz ser aposta a sua diferença para Filipe? Está percebendo? Filipe desce a Samaria aqui, o Evangelho em Samaria. E quando Filipe começa a pregar, as multidões ouvindo o Evangelho caem aos pés de Filipe. Ou melhor, os demônios caem aos pés de Filipe e diziam: que tem eu contigo, homem. E desaparecia das vidas. Havia alegria e havia maravilhas na cidade. De repente o Espírito Santo pega Filipe e leva em busca de uma pessoa. Um homem, uma pessoa. Você já percebeu, pastor, o que você está fazendo com a igreja, com um monte de pessoas que está lá dentro? Com essas suas imposições? Com esses seus preconceitos? Com essas suas divisões? Provocando uma guerra, um terrorismo, uma divisão entre as pessoas? Você já percebeu isso? Se você quer ser um político, seja você só, mas deixa a igreja de Deus, não é tua. O povo não te pertence. Então, Cristo vai a Filipe e fala a Filipe da região da Judéia,
não aceitava os etíopes, os negros, né? Mas o Senhor pega Filipe e diz: Filipe, também me pertence isso aqui, ó. Etíope, preto, mas ele pertence também a mim, ele busca a mim incessantemente. Quando ele chega lá, que o rapaz está lendo a escritura, quando falava do cordeiro que foi levado ao matador, que é Jesus de Nazaré, Filipe pergunta: você entende o que você lê? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Tem muita gente, pastor, tem muita gente, apóstolo, tem muita gente, bispo, que não entende nada da palavra. E tem você, apóstolo, e tem você, bispo, e tem você, missionário, e tem você, pastor, que vive esperneando, gritando e brigando por causa de política na igreja. Você pode ter esse direito de fazer o que você quiser, mas deixando a igreja de Cristo no lugar dela, porque Cristo quebrou todo preconceito racial. Quando você entra numa política, que você coloca um candidato dentro dela, e as demais do lado, e as demais do outro, você coloca um preconceito. E aí entra tudo. Você julga a tudo, mas você não julga você mesmo. Você não examina você mesmo. Antes de falar da cor, de fazer as suas rejeições e de pôr as suas imposições por causa dos seus próprios interesses na política, pastor, olha o que diz o Evangelho. E as demais nações que se ouvir esse vídeo, entenda: o preço pelo racismo, o preço pelas divisões, o preço pelo preconceito ficou na cruz. Cristo quebrou isso. Cristo abriu seus braços. O preço para um preconceito, o preço para um racismo não tem valor em dinheiro, nisso, em qualquer coisa. Esses valores que aparecem é para corromper a mesma coisa e continuar a mesma coisa que não está tendo. Por quê? Porque o preconceito, o preço do preconceito, o preço do racismo foi um preço de cruz, foi um preço de morte, foi um preço de cravo nos braços. Foi para isso que o Filho de Deus foi para lá. E aqui está a prova. Filipe não foi negligente. Filipe não dividiu. Filipe não rejeitou. Pedro também não fez a mesma coisa. Pedro fez o mesmo que Filipe, aceitou o chamado, abraçou o convite e foi atrás do eunucos. Ou melhor, atrás do Cornélio. E Pedro e Filipe atrás do eunucos. Cornélio, que talvez fosse a ave imunda, e eunucos talvez fosse os animais imundos. Era o que Jesus mostrava naquele lençol. E vocês vivem a contender pela carne do porco, pela igreja tal e por isso tal. Vocês não sabem de que espírito sois. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas, no capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Abram comigo, vejam o que nos diz aí a palavra de Deus. Versículo de número 7. Diz a Bíblia, versículo 6: Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Você não quer sofrer injustiça, mas você faz a injustiça e você mesmo causa o dano, pastor. Quando você diz: quem vota aqui não vota desse lado, quando quem vota nesse aqui não arruma ceia. É uma vergonha, pastor.
É ridículo essas decisões de vocês. O que vocês estão fazendo com a Igreja de Cristo é ridículo, colocando a Igreja de Cristo na política. Vocês fazem o dano. Vocês julgam todos, mas não julgam vocês mesmos. E divide o povo. E contenda vocês semeia entre o povo. E o que é isso aqui, senão preconceito? Quando você pega um dízimo de 50 mil de um membro, de um fiel pastor, e você recebe, qual é a sua cara que você mostra para ele? E quando eu chego com 100 reais, que você olha o meu envelope, o que você me fala? Examina-se o homem, assim mesmo. Então, essa coisa chamada preconceito, que está na parábola do rico e Lázaro, e foi quebrada por Jesus Cristo, e tem que ser quebrada por todos nós, pela Igreja de Cristo. A igreja é lugar de receber as pessoas. A igreja é lugar de adorar a Deus, de todas as raças, tribos e línguas. Foi para isso que ela ficou na terra. Aqui está Pedro e Filipe, dando-nos exemplo de que não tem com eles e com Cristo a acepção de pessoas. As rejeições, os preconceitos raciais, Deus quebrou e os apóstolos aceitou e quebrou isso também. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Nós vamos ainda falar mais sobre esse assunto no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família, a sua casa. E ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo. É lendo, Jesus, que o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos moldando e nos aperfeiçoando, como o Senhor fez com Pedro, com Filipe, com todos que tinham o mesmo pensamento, com todos que tinham a mesma intenção, que rejeitava e eram preconceituosos com as demais nações. Mas o Senhor nessa parábola nos mostrou que contigo não há acepção de pessoas, que o Senhor odeia o preconceito, seja racial, seja social, seja linguagem, seja figura humana, seja posição, ó meu Deus e meu Pai, financeira, seja sexual, qualquer que seja o estado e a posição da pessoa, o Senhor não aceita a rejeição, o Senhor não aceita o preconceito. Foi por isso que o Senhor nos revelou isso. Por isso, Senhor, como igreja, estou orando a Ti. Como igreja, estou falando a Tua palavra. Como pregador, estou anunciando o Teu Evangelho. Porque os líderes das religiões dizem, não me julguem. Eu não sou ninguém. Sou menos favorecido no Evangelho, mas em Ti, Jesus, eu sou o que sou. E o julgamento deles já está perante todos nós. Se não fugir dessas coisas, nunca vereis a alva. Pois Tu dizes que se não falar conforme essa palavra, nunca vereis a alva. Pai Santo, que Tu possa abençoar a nossa nação, possa abençoar o nosso povo, possa abençoar os meus parentes, que Tu abençoe as autoridades da nossa nação, que Tu abençoe os menos favorecidos, os mais pobres, também os ricos, os doentes, os enfermos, os hospitais. Meu Deus, que Tu abençoa cada um, que Tu possa salvar. Abençoa os que são assinantes desse canal, abençoa os que estão nas igrejas, abençoa as igrejas, aqueles que são fiéis e sinceros, porque tem, Senhor, alguns ainda. E aqueles que se entregaram à política, aqueles que se entregaram a um político como sendo ele o seu próprio Deus, que Tu tenha misericórdia desses tais que buscam os seus próprios interesses, mas a Tua igreja não busca os seus interesses na terra, sim, os Teus interesses, que é de salvar a mim, o pregador, e todos aqueles que estão em Teu redor, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, obrigado por tudo.
que Tu nos dê uma eleição de paz nesse dia 2. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos agradecidos hoje e para sempre. Bendito sejas Tu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Rei, digno de ser exaltado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o próximo vídeo.